Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram. O tema que a gente vai falar hoje é sobre ansiedade no ambiente de trabalho e eu vou dizer aqui algumas dicas, né, de como a gente pode aprender a diminuir a ansiedade nesse ambiente. E é muito importante falar sobre o trabalho, né, profissão, isso diz muito de quem nós somos, né? Então, já que o tema é esse, também quero te convidar a deixar aqui nos comentários qual é a sua profissão, me diga em que área você trabalha, tá? Vai ser muito interessante a gente compartilhar e ver quantos profissionais de diferentes áreas estão aqui junto conosco. E lembrando que eu estou numa live, mas para você que vai me assistir depois, seja muito bem-vindo também e não deixe de chamar no direct e me contar como que é a sua experiência com a ansiedade. Eu vou adorar poder te responder depois, tá? Então, vamos lá. Para começo de conversa, falar sobre profissão é uma coisa assim muito linda, porque como eu disse, tem muito a dizer sobre nós, né? E dependendo do seu processo até se formar ou até estar onde você está, é muito legal lembrar disso, né? Então a pergunta que eu quero iniciar a live é te fazendo pensar e refletir em como você chegou onde está hoje, né? Foi por incentivo de alguém, foi seguindo os passos da família, né? Por pura necessidade, caiu de paraquedas. Eu posso falar por experiência própria que eu já trabalhei em lugares por pura necessidade, então acontece também. E eu sei que vai ter aqui o grupo, né, de pessoas que vão dizer que amam o que faz, e também vai ter aquele grupo que vai dizer que não gosta do trabalho da qual escolheu seguir, né, ou se é que realmente foi algo imposto ou não. Mas enfim, a questão que é interessante pensar é que é uma escolha muito importante para a sua vida, porque trabalho, né, o ambiente de trabalho, é o segundo lugar que a gente mais passa, né, ali durante a nossa vida, isso quando não é o contrário, né? Tem gente que fica mais tempo no trabalho do que em casa. Então, o primeiro ponto é saber dizer para você mesmo se você gosta do seu trabalho. Se você não gosta do que você faz, isso já é um grande indício para você ter sim crises de ansiedade no trabalho. Não adianta você se forçar a estar num lugar que você não gosta, a aplicar ali no seu dia a dia um estilo de vida que você não se identifica, né? Mas pode acontecer de você começar a trabalhar num ambiente que com o tempo pode ser que você não se identifique mais, né? Para usar aqui como exemplo, eu vou trazer a minha própria experiência de vida. Antes de eu ser psicóloga, eu já fui gerente de shopping, né? De lojas, de surf na época, né? E assim, isso foi muito antes de eu me assumir como psicóloga. Eu estava começando os estudos lá na faculdade e eu precisava trabalhar e ter ali meu dinheiro para começar a custear os gastos que eu teria ali como estudante, né? Então, o que aconteceu? Fui estoquista, né? Quando eu entrei lá quando eu comecei a trabalhar no shopping, eu fui estoquista, de estoquista eu fui para vendedora, de vendedora fui para operadora de caixa e chegando aí até a ocupar o cargo de gerente de shopping. Era um trabalho que na época eu me identificava, eu gostava e queria estar ali. Como eu disse, eu estava no início da minha faculdade e num determinado momento eu comecei a me identificar mais com a psicologia do que com o trabalho que eu estava exercendo naquele período. Conforme eu comecei a ter minha preferência, eu comecei a me desanimar com o meu trabalho. Essa falta de identificação automaticamente afetou ali o meu dia a dia de trabalho. Eu não tinha mais o mesmo empenho, eu não tinha mais a mesma vontade de estar ali trabalhando e exercendo aquela profissão que eu escolhi, né? E eu tive que fazer uma escolha num determinado momento, porque o meu próprio supervisor percebeu esse impacto que estava tendo ali nos resultados. E ele simplesmente falou para mim: Bia, você vai ter que escolher. Ou você trabalha aqui onde você está ou você segue a profissão, né, de psicologia. É óbvio que eu escolhi ser psicóloga e estou aqui hoje, né?
E até eu fazer essa escolha de sair do trabalho e seguir uma outra profissão foi um pouco doloroso, né? E entendo que para você que pode estar me assistindo, se você está aí sentindo necessidade de trocar de emprego por você não se identificar com ele, eu sei muito bem que é uma escolha difícil, mas saiba que ficar nessa posição de se forçar a estar em um lugar que você não gosta, isso vai te custar caro com o passar do tempo. Eu te convido até você fazer uma análise agora dos seus resultados. Estão sendo os mesmos? Como isso está impactando no seu emocional, principalmente, né? O estresse e a ansiedade está crescendo muito, né? Ali também com a depressão, por conta do ambiente de trabalho que muitas vezes é hostil, e que está ali também pelo fato da pessoa não gostar e não querer estar ali. Mas eu sei que, como eu disse no início, vai ter aquelas pessoas que falam, mas Bia, eu gosto do que eu faço, né? E mesmo eu gostando, me identificando, eu sinto que estou tendo crises de ansiedade no meu trabalho. Então, como eu faço, né? O que eu tenho observado é o seguinte, cada dia mais vem crescendo o número de pessoas que estão ali se sentindo esgotadas emocionalmente, né? Por N questões, né? Porque cada trabalho tem uma realidade diferente. E não é só uma observação minha, existem pesquisas apontando isso, né? Então, assim, mesmo para aquelas pessoas que estão num ambiente que elas gostam e estão apresentando ansiedade, isso pode estar ocasionando, né, acontecendo por dois motivos que eu destaco aqui. O primeiro é que provavelmente naquele ambiente ali que era confortável, que você gostava, ou melhor, que você gosta, se identifica, pode estar ali acontecendo algum evento novo que te desafie, né? Home office, né? Usando o exemplo do home office hoje em dia. Quantas pessoas se imaginaram, né, nessa situação, se perguntassem 1 ano, 2 anos atrás? Provavelmente muitas pessoas diriam, não, impossível, né? Eu não conseguiria trabalhar de casa. Então, o home office a gente pode usar aqui como um bom exemplo de que tem sido, sim, um grande desafio para muitas pessoas, principalmente o pessoal da área da educação, né? Aquelas pessoas que estavam ali também atendendo o público, né, diariamente, tendo que se adaptar a um novo modelo, não só de questões de higiene, mas também ali técnicas novas de trabalho. Então, só aqui a gente vê um desafio que requer uma adaptação que pode gerar estresse. Então, esse é o primeiro motivo que pode estar ocasionando essas crises de ansiedade no trabalho que você tanto gosta, tanto ama. E segundo, né, é que exista talvez, né, não só algum evento desafiador no seu trabalho, mas como pode também estar acontecendo algo fora, né? Vamos aqui falando de uma forma de senso comum, nossa vida pessoal, né? Tem aquelas pessoas que se fazem de tudo para que a vida pessoal não influencie no profissional, mas vamos deixar claro aqui que é impossível. Nós somos seres humanos, temos emoções e sim, se nós estivermos mal em algum setor da nossa vida, isso automaticamente vai afetar os outros e vice-versa, né? Então, provavelmente, o segundo motivo que eu destaco aqui para contribuir em crises de ansiedade no trabalho pode ser por pura influência de alguma coisa que você está vivendo lá fora e que lá no ambiente de trabalho, por ser um ambiente que você gosta de estar, que se sente à vontade, também permita com que você aflore essas sensações e angústias que você tanto repreende, né? Então, só aqui a gente já vê duas opções muito interessantes, né? Que já acredito que já vai te ajudar a pensar. E qual é a emoção, né, que isso acaba gerando, né? Por exemplo, eu tô no meu trabalho, eu gosto, tô tendo crise de ansiedade, né? E como eu disse, muitas vezes é por estar frente a um desafio que não sabe como enfrentar. E a emoção que lidera aí, que é o rei, que tá lá com a coroinha, é o medo, né? O medo é um sentimento que tem uma boa função no nosso corpo, no nosso organismo, que é a função de nos proteger do perigo. Só que o que acontece? Se a gente tá num momento ali da vida desafiador e a gente tem medo de enfrentar esses desafios, a nossa mente vai entender que a gente está correndo perigo. Isso vai desencadear aí no seu corpo um acúmulo de tensão, de estresse, e aí ocasionalmente vai ter aí a ansiedade, né?
E isso vai te comprometer, vai te cansar, vai ter aí uma série de sequelas e sintomas que, se você for parar para observar e conforme eu vou falando e observando o que você tem apresentado, você já vai conseguir identificar dificuldade para dormir, talvez alterações no apetite, né? Tanto falta ou excesso, né? Na hora de se alimentar, desmotivação, inclusive eu vou falar mais disso agora mesmo, né? E aí o que acontece? A solução, né, que a gente pensa para essas séries de sintomas que a gente vai sentindo quando tem uma crise de ansiedade, né? Como em todas as lives, como em todos os meus atendimentos com os meus pacientes, eu sempre falo que o primeiro passo é identificar a necessidade, identificar de que dor você está tratando, de que dor você está se referindo, olhar realmente para aquilo que você tanto foge muitas vezes, né? Porque quando a gente consegue identificar, posteriormente, a gente consegue identificar ali quais passos dar, e eu te convido, inclusive, nesse momento, em tentar rever suas prioridades, né? Será que você não está colocando o seu trabalho em primeiro lugar para tudo? Será que você não está trocando outras prioridades, inclusive o seu próprio autocuidado, porque você quer estar lá no trabalho, né? Onde há um excesso, esconde uma falta, e tudo em excesso faz mal, mesmo que você faça aquilo que você mais ama, né? Então é bom a gente sempre prestar atenção até que ponto a gente não foge, né? Por exemplo, a gente tem um objetivo, né? Mas até que ponto a gente não foge do objetivo que nós mesmos traçamos ali na nossa vida e acabamos colocando como prioridade algo que não vai naquela sentido e vai requerer ali muita energia que talvez a gente não esteja necessitando depositar naquela prioridade específica que a gente coloca, né? E o ansioso tende sempre a colocar como prioridade aquilo que naquele momento não tem necessidade, que, por exemplo, poderia ser feito depois, que, enfim, pode até, inclusive, não trazer resultado nenhum do que ele precisa, mas ele foca naquela prioridade e fala, não, eu vou fazer isso porque eu preciso disso, né? E aí, aquelas prioridades que sempre precisariam estar em primeiro lugar, ele coloca lá dentro da caixinha ou deixa de lado e depois entra em desespero porque não conseguiu concluir com nenhuma, né? Isso é um movimento que a mente acaba pregando por conta que o ansioso ele acaba querendo fazer de tudo e acaba, infelizmente, deixando de lado, na maioria das vezes, aquilo que precisa ser feito. Então, a pergunta, né, com base nisso, para você identificar se você está ou não dando prioridade para aquilo que precisa ser, né, ter essa atenção, é você se perguntar se você está fugindo ou resolvendo a sua dor, né? Porque falando da crise de ansiedade, você está tendo ali no seu ambiente de trabalho, você tem ali as suas prioridades e dentre essas prioridades no seu ambiente de trabalho, lidar com isso que está ocasionando essa ansiedade é a sua prioridade? Ou você está fugindo disso? Lembrando que fugir vai trazer resultado a curto prazo, mas a longo prazo isso nunca vai acontecer. Inclusive vai trazer muitos prejuízos. E eu espero, assim, que com esses apontamentos simples, porém eficazes, te ajude a ter uma reflexão mais profunda das escolhas que você vem fazendo profissionalmente. É algo que tem muito a dizer sobre você, é algo que vai levar com você, é algo que vai, assim, fazer parte da sua história. Então, se pergunte se você daqui a 10 anos, por exemplo, vai se orgulhar, vai querer compartilhar com as pessoas da experiência que você está construindo profissionalmente, né? E a gente precisa estar bem conosco sempre para conseguir exercer com amor e qualidade aquilo que a gente escolhe no dia a dia. Então, você às vezes ama o que você faz, mas você pode não estar bem com você mesmo. E isso vai afetar ali na qualidade, no amor que você vai dedicar para a profissão que você escolheu. E eu acredito fortemente que quando a gente escolhe uma profissão, a gente escolhe porque ama, porque faz sentido, porque é aquilo que nos motiva estar ali sempre, né? E os sinais de alerta para a gente identificar que tem alguma coisa ali que precisa de atenção é a desmotivação. É quando aquilo que antes te dava, né, aquela sede, aquela vontade de acordar, de trabalhar, se você está percebendo a ausência dela, que é a desmotivação, já é um grande sinal.
a dificuldade para se concentrar, para focar naquilo que você precisa. Por exemplo, você tem 3 tarefas para entregar em um único dia, mas você não consegue concluir com uma. Então, às vezes, essa falta de concentração também é uma consequência por conta da desmotivação. E também aquela necessidade muito grande de, ao chegar no trabalho, já querer sair correndo dali, ou fazer de todas as formas para você ficar o mínimo possível dentro daquele ambiente que você trabalha, seja no escritório, seja numa loja, seja num consultório, né? Eu não sei de qual é a sua profissão, mas se você encontra ali maneiras de evitar e ficar cada vez menos naquele lugar, isso já é um sinal de que você pode estar sim estressado, ansiosa e precisa ser observado com mais atenção, né? E eu quero te convidar agora a colocar aqui nos comentários uma palavra, né, que defina o que você conseguiu absorver dos apontamentos que eu fui fazendo aqui com vocês, né? E também podem deixar perguntas que eu já vou responder, né? Eu quero compartilhar com uma frase com vocês, enquanto vocês deixam as perguntas, caso vocês sintam-se à vontade, né? Quero compartilhar uma frase aqui para trazer boas reflexões para nós, né? Que é o seguinte: o seu trabalho não é a pena que paga por ser homem, mas um modo de amar e de ajudar o mundo a ser melhor. É uma frase do Tiago de Mello e eu acho lindo essa frase porque, assim, todas as profissões são importantes e todas as profissões têm o objetivo de ajudar alguém na necessidade dele, né? Então, independente de qual você escolheu, eu tenho certeza que ela tem uma importância não só para a sociedade, né? Mas que isso vai também ao encontro daquilo que você quer sentir. Quer se sentir disponível ao outro, ou se você quer estar ali para acolher o outro na dor, como é o meu caso. O objetivo do meu trabalho é oferecer as técnicas e cuidados que sejam capazes de fazer com que a pessoa que está sentindo ali a dor dela sinta-se à vontade e confiante para enfrentar, para evoluir, para aprender. E não só esse objetivo como profissional, mas como pessoa, eu quero me sentir ali disponível e olhar para essa dor dessa pessoa e não ver ela e não pensar que aquela dor define ela, mas eu vejo uma pessoa e vejo aquilo como bonito. Por que eu vejo isso como bonito? Porque a dor dela vai tornar ela mais humana, vai fazer ela abranger a visão dela. Então, esses são os meus objetivos. Então, eu te convido a fazer essa mesma análise com você. Quais são os seus objetivos? O que essa profissão diz sobre você? Como que ela impacta na sociedade? Para você lembrar da importância que você tem, né? Ou do seu papel na sociedade, né? E lembrando que o amor, ele é consequência, porque quando você gosta do que faz, o amor vai ser algo que vai fazer parte da sua rotina de trabalho, né? Então, uma coisa complementa a outra. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que vocês estão comentando. Temos um professor aqui com a gente, olha só. Antes de ser professor, já fiz muitas outras coisas, mas lecionar é o que me faz bem. Ótimo, ó. Alguém que já se identificou com o que faz. Pessoal entrando. Home office, meu Deus, nós nunca pensamos que teríamos que mudar do totalmente presencial para o totalmente virtual. E você percebe que hoje em dia o virtual se tornou algo confortável, porque a gente está se adaptando com isso. Hoje tem as consultas psicológicas, por exemplo, as sessões de terapia que eu faço online. Tem academia online, tem curso online, tem chamadas de vídeo online para você matar a saudade de quem ama. Então, hoje em dia, o virtual, antes, né, muitas pessoas tinham essa resistência de que, não, eu gosto de presença. Mas o virtual está substituindo muito aqueles que não podem estar presentes no momento que a gente vive hoje, né? Nesse caos que a gente crê que agora já está se resolvendo, né? Uma crise de ansiedade no local de trabalho é muito ruim, sim. Eu nunca imaginei antes que iria gostar do home office. Olha só, né? Olha, eu compartilho, viu? Eu já trabalhava, né, em casa, tipo, com os atendimentos online. A demanda aumentou, né, na pandemia e admito que
eu gostei muito, né? Já gostava, mas eu gostei muito mais, tanto que eu já me adaptei para ficar mais tempo nesse home office também. Tá resolvendo fugindo, não é uma palavra, mas foi o que me pegou. Interessante, ó, já fica aí um puxãozinho de orelha para você pensar, hein? O que fazer no ambiente de trabalho quando estamos ansiosos? Bom, primeiramente perceber o que você está ansiosa, né? Se hidratar, se retirar um pouquinho ali do ambiente, tomar um ar, tentar distrair por algum momento, né, a sua atenção, porque quando a ansiedade vem, a gente tende a olhar para aquele sintoma e prestar toda a atenção ali. Desviar um pouco o foco, tentar, no caso, compartilhar isso com alguém ou chamar alguém para conversar, no intuito de você focar em outra coisa, né? Para você tirar a sua atenção, da sua total atenção na ansiedade, né? Focar em outra coisa. Não deu certo? Parte para a respiração, né? Puxa o ar com calma, solta, sempre enchendo os pulmões e soltando o ar de forma lenta, de uma forma gradual e lenta, né? Até você alcançar uma calma que você está precisando ali. E em últimos casos, se você está muito ansiosa, não está ali conseguindo ter esse controle, aí o ideal é você pedir por uma ajuda profissional, né? Por exemplo, dependendo do lugar onde você trabalha, e se dirigir a uma UPA, um hospital, uma unidade básica de saúde, ou dependendo, tem algumas empresas que têm equipe de saúde na própria unidade, então você pode estar recorrendo. Então, assim, não fique sem fazer nada. Haja, mas haja ali de acordo com o que tem no seu ambiente de possibilidades para você recorrer à ajuda, tá? O importante é você não deixar com que essa crise te domine, tá? Porque a ideia é sempre assim, tá com ansiedade, ok, ela tá tendo controle sobre você ou você ainda tá conseguindo controlar ali o que tá acontecendo? Na primeira hipótese, procura ajuda imediatamente, porque a ansiedade já assumiu o controle. Na segunda, tenta ali ver o que está ali no seu ambiente capaz de te ajudar a diminuir, certo? Parar e respirar também ajuda muito, certo? Eu fecho os olhos e respiro, isso me ajuda muito. Sim, lembrando que quando for respirar, né, fazer esse exercício da respiração, fazer uma posição confortável, no ambiente silencioso, se possível, tá? Se não for possível, mas tenta mesmo assim, sentado. Porque dependendo, se você fizer a respiração ali agitado, por exemplo, andando, correndo, por exemplo, com um corpo muito rígido, você pode tender a piorar, né? Então, isso é o que a gente não quer. Então, opte por lugares tranquilos, sentado, uma posição confortável e aplica essa respiração que eu falei de uma forma muito simples, que você vai conseguir ter um resultado aí, às vezes mínimo, mas que já vai trazer um grande impacto, tá bom? Já caminhando para o final aqui, quero fazer o convite, né, para aqueles que desejam receber os meus conteúdos, né, receber notificações das minhas lives, dos meus vídeos, dos meus posts, né, no Instagram. Você pode entrar no meu canal do Telegram, o link está disponível na bio, né, do meu perfil profissional lá do Instagram. Seja muito bem-vindo e bem-vinda, você que escolher entrar lá, e lá você vai receber todas as notificações, os links, para você sempre ter maior facilidade para acessar todo o conteúdo e não ficar de fora de nada. Sem falar que o Telegram nos permite ter uma interação muito bacana, né? Enquetes, áudios, vídeos, e manda os links lá também. Certo, queridos? Então eu quero agradecer a participação de vocês e por hoje é isso. Me coloco à disposição, né, para aqueles que desejarem se aprofundar sobre o assunto. E até a próxima live. Um beijo da Bia e espero que tenham todos uma excelente noite, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.